Jesus que entrega a humanidade toda aos cuidados maternos de Maria. A minha saudação, paz e bem, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudação cordial a todas as equipes de Nossa Senhora. Estamos chegando uma vez mais neste mês de outubro, mês missionário, para a gente conversar contigo, sua equipe de base, com você casal, para a gente avivar assim as motivações da nossa caminhada semanal. Que bom estarmos juntos uma vez mais, neste mês também dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Ei, coisa boa! Ontem foi celebrado por todo o Brasil, pelos devotos, piedosos, por tantos cristãos católicos que diante desta imagenzinha de Aparecida se sentem confortáveis, seguros, esperançosos, porque é de fato o papel da mãe auxiliar os seus filhos na caminhada, especialmente aí das equipes de Nossa Senhora, a caminhada da santidade conjugal. Saudação cordial e carinhosa também aos meus irmãos sacerdotes, conselheiros espirituais e acompanhantes espirituais, que com sua presença, proximidade, com sua fala, seu testemunho, de fato muito fermentam de evangelho os casais e as equipes. Saudação cordial também ao nosso querido casal Vanderlei e Cassiana, aqui do setor Toledo. Eles movimentam todas as nossas atividades, obrigado. Também o nosso casal regional de Cascavel, Valmir e Eliane, bem como o sacerdote regional, o Padre Luiz. E, é claro, a minha saudação ao casal provincial Marli Orlando, juntamente com o Padre, eu esqueci o nome dele, Laudenor. Minha saudação a você. Gente amiga, nós sabemos que pela força aí do Espírito Santo, a força das redes sociais, e eu gosto de dizer aqui, a gente chega a outros corações e rincões pelo Brasil afora. Por isso a minha saudação cordial a você, querido equipista, de outros estados, de outras províncias aí do nosso querido Brasil. Gente amiga, nós celebramos então ontem a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. As equipes Nossa Senhora, elas têm este sinal, esta presença, esta força da Mãe de Jesus como uma fonte inspiradora. Copiamos dela as virtudes que ela viveu e procuramos imitá-la no nosso dia a dia, apesar de nossas fragilidades, não é? Estava pensando assim de que a primeira coisa que a gente pode de fato tomar consciência sempre mais, ter uma lucidez profunda da nossa aliança com Maria, Mãe de Jesus, é de a gente viver a nossa filiação espiritual a ela. Somos seus filhos e filhas. E com tudo o que isso significa, né? Com tudo que isso representa para nós, seus filhos e filhas. Lembrando que a maternidade de Maria, Maria como mãe da humanidade, é interessante a gente perceber, não foi uma escolha dela. Você já se deu conta disso? Maria não escolheu ser mãe da humanidade. Ela foi mãe por obediência. Lembra quando Jesus está no alto da cruz, diante de si está Maria e João, o apóstolo João, e ali Jesus diz: mulher, eis aí teu filho. Jesus que entrega a humanidade toda aos cuidados maternos de Maria. E Maria, na sua profunda e constante obediência, acolhe esse mandamento, esta delegação, esta missão que Jesus faz. Certamente, por ser momentos finais da vida de Jesus, estas palavras soaram de uma forma muito forte no coração da mãe. Ela perdeu Jesus ali na cruz, mas ganhou toda a humanidade. E aqui a gente lembra, para esticar a conversa,
daquele versículo que o próprio João Evangelista diz, né? Se o grão de trigo não morre, ele fica só um grão de trigo. Mas se morre, produz muitos frutos. Jesus é o grão de trigo que morre para que a sua morte fecunde sempre mais e abundantemente. Então, uma das coisas que eu verifico assim é a gente procurar viver a nossa pertença filial a Maria. Outras coisas que a gente poderia acenar, a meu ver, não é? Seria o aspecto do serviço. Aliás, o próprio evangelho de ontem, das bodas de Caná, Maria que intercede. As nossas equipes já refletiram um ano todo sobre isso, né? O serviço de Maria, o texto das bodas de Caná, João capítulo 2. Ali Maria está atenta, vigilante, festejando junto, mas o seu coração vigia e ela percebe a necessidade daquele evento e vai até Jesus para dizer-lhe: eles não têm mais vinho. É interessante que a gente se percebe assim as sensibilidades da mulher, da mãe, da esposa, atenta aos mínimos detalhes de toda a vida da família, dos filhos e filhas. Então essa sensibilidade espiritual, eu acredito que é muito significativa. E Maria, intercedendo pelos noivos junto a Jesus, consegue aquele milagre. E especialmente até ajuda os próprios serventes a serem obedientes à ordem de Jesus. Quando Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. E olha que Jesus transforma ali a água em vinho. Na minha modesta opinião, eu acho que era um Bordeaux tinto seco. Algo caprichado. Para dizer assim, que quando Deus realiza a obra, ele não faz pela metade. Ele não coloca lá material de segunda, terceira, quarta qualidade, mas coloca o que de melhor existe. O vinho é expressão daquele gesto mais caprichoso, daquele milagre mais especial, daquele alimento, aquela bebida que mais preciosa é. E Maria está no meio disso tudo. Entre outras coisas que a gente poderia aqui elencar. Mas eu só aceno esses pequenos detalhes para você dar continuidade à sua reflexão hoje, tá bom? Então, para nós, equipistas, eu acredito que esse final de semana foi assim, de um mergulho na nossa espiritualidade, tendo diante de nossos olhos a figura de Maria, que intercede, que suplica, que é sensível, que é obediente, que acolhe, esta mãe que é completa. Temos tudo para imitar Maria, especialmente no nosso peregrinar. Nós que estamos aí estudando, refletindo os discípulos de Emaús e a presença de Jesus, temos que olhar para a nossa vida e imitar Maria e viver entre as coisas nossas de cada dia, viver aquilo que Maria certamente viveria se estivesse no nosso lugar. Uma vida de serviço, de obediência, uma vida fecunda, para resumir. Pense um pouquinho nisso, meu irmão, minha irmã, para a gente viver esta semana. E antes de terminar, eu só lembro que o mês de outubro também é um mês missionário. Nós temos uma missão equipista na nossa paróquia, na nossa comunidade. Sejamos esta luz, sejamos este sal, sejamos missionários, missionárias lá, ajudando, nos fazendo presente, participando da caminhada, nos sentindo pertencentes à igreja. Com este pensar, eu vou me despedir, deixando você e sua semana equipista com a bênção de nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.